grande mover de Deus. Quem crê nisso aí? Diga amém. Amém, eu creio. Estava hoje durante o dia, com um discípulo meu, e nós passamos um tempo maravilhoso. Estava decidido a continuar jejuando, e jejuamos até anoitecer. Pouco antes aqui do culto, entreguei o meu jejum, comendo alguma coisinha leve, e foi maravilhoso esse tempo, o mover de Deus. Deus deu uma palavra, uma visão para ele, me deu uma palavra profética. Então nós estamos vivendo esse mover. Então, se você puder, jejue nessa semana. Estamos semeando para receber muito, e para receber não só este ano, mas receber durante muitos anos. Eu creio que essa semeadura que você está fazendo na sua, em relação ao seu chamado hoje, com o pastor Malcir e todos nós aqui reavivando o chamado de Deus, amanhã, terça-feira, estaremos fazendo aqui também um mover com os pastores lá da Igreja Batista das Nações. A pastora Nil ficou adoecida com Covid, já está um pouco melhor do Covid, poderia até vir, mas ela não está conseguindo falar, que ficou com muita tosse, não está falando com desenvoltura, que ela começa a falar e tosse. Então ela falou: pastor Piva, por favor, deixa eu enviar um casal muito bom de pastores. Então estarão conosco aqui um casal de pastores, o Robson e a Thaís, que vão ministrar poderosamente sobre família, tanto para casados quanto para solteiros. Quarta-feira, como viver uma vida de milagres, com os missionários Moisés e Sandra, que a vida deles é um milagre. Irmãos, é coisa do outro mundo, lá de Deus mesmo, do reino. A vida desse casal, a vida da Sandra, com 17 anos, indo para missões, indo sozinha com uma mulher mais velha para uma aldeia, ganhando um povo para Jesus lá no meio da Amazônia. Esse povo está evangelizando as outras tribos hoje. Depois, com quase 40 anos de idade, ela se casa, e com mais de 40, Deus lhe dá um filho, e só milagre sobre milagre. Então ficam lá na tribo, depois vão para a África, aí Deus move tanto lá na África, eles voltam da África, vão para outra tribo, e agora nesse presente momento, essa tribo teve uma revelação dos céus, escutaram trombetas do céu, e aí eles já conheciam a palavra, que eles tinham estado lá por mais de 5 anos, e vieram para cá por direção de Deus. Agora está tendo um avivamento lá entre os Tauandê. Então é esse nível de preletores que nós temos aqui, pastor Malcir. Depois eu vou falar um pouco. Quinta-feira, o pastor Danilo começou de uma célula de jovens. Ele é jovem, tem 30 anos. Se tiver menos de 35, não sei a idade dele exata, mas é bem jovem. Ele pastorzão e tal, todo feliz que vai sair de Bauru, irmãos, para vir ministrar aqui quinta-feira, só para esse compromisso, falando sobre fé, salvação de vidas, poder de Deus. Ele dessa única célula, ele chegou a mais de 200 células, mais de 3.000 pessoas com ele, só na rede dele. Agora está pastoreando outra igreja. Foi em Cruzada na na Costa do Marfim, que eu vi o filme da Cruzada, quase fui intérprete dele lá, porque ele tinha que falar em português, o intérprete em francês, depois para a língua tribal, e lá uma pessoa tetraplégica foi curada instantaneamente, foi levada assim, que era uma maca com rodinha, irmãos, e essa pessoa não mexia nem os braços, nem as pernas, só a cabeça assim, e aí ele orou lá, depois da cruzada, essa pessoa aceitou Jesus. Irmãos, começou a mexer a perna, a mão direita, a mão esquerda, começou a mexer a perna. Para resumir, no final da cruzada, esse cara estava correndo com a maca na mão, assim. Glória a Deus, aleluias. Sexta-feira teremos aqui, a Débora Piva. Quem conhece a Débora Piva? Glória a Deus, ministrando sobre curas, cura física e espiritual. Vai ser tremendo. Sábado, o pastor Valmir, marido da pastora Nil,
ela deve vir com ele aqui para que vocês possam conhecer. Vai estar ministrando como ser dirigido pelo Espírito Santo. Um grande homem de Deus no sábado. E no domingo eu estarei ministrando sobre finanças e prosperidade diante de Deus. E Deus vai mover poderosamente. Amém? Então vamos orar por esses dízimos, essa oferta. Já orar pelo nosso preletor. Já vou passar a palavra para ele, pastor Malcir. Ele é um grande exemplo daquele que o discípulo supera o mestre. Na década de 80 eu fui discipulador dele até a década de 90, e depois ele saiu voando como um grande pastor da Igreja Batista Restauração, e é muito querido, era presidente por vários anos da rede de pastores de Mauá, um grande homem de Deus que admiro muito, amigo pessoal nosso também, ele é Zezé. Então, fique à vontade aí, pastor Malcir. Queremos fogo. Então estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te glorificamos, porque grandes coisas o Senhor já fez, maiores coisas o Senhor fará. Pai, usa a vida do teu filho com poder para ministrar a tua palavra, pois temos sede, temos fome, queremos mais de ti, queremos cumprir o chamado, queremos fazer a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, também nos lembramos, Senhor amado, da pastora Zezé, Senhor amado, do Samuel, ó Deus querido, da Sara, ó Deus dos seus cônjuges, vá operando e guardando suas vidas poderosamente, essa família, esta igreja amada, o pastor Flávio que está conosco, e todos os amados irmãos ali, sejam cheios do Espírito Santo. Continua abençoando poderosamente esse pastorado, para que cresça e faça muitos discípulos, Senhor, e milhares de igrejas filhas, Pai, e milhares de missionários nos campos. Pai, fala conosco. Também nos lembramos dessa semeadura, dessas ofertas, desses dízimos. Pai, multiplica, e como lemos na tua palavra, essa promessa, multiplica, segundo todas as riquezas do Senhor em glória, na vida de cada um. Nós te louvamos e te agradecemos, certo da vitória e das tuas bênçãos. Aleluias, aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe, querido, fique à vontade. Glória a Deus, pode sentar, amados. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, Shalom Adonai. Que bom, eu me sinto privilegiado de estar aqui. Uma igreja que eu amo, eu vi nascer essa igreja, eu ajudei a evangelizar o início desta igreja, tenho participação. Glória a Deus. E é verdade, só uma coisa que eu não concordo, o discípulo supera o mestre, não existe. Por mais que eu faça, eu jamais vou chegar aos seus pés, fazer o que você tem feito. Você sabe disso, a minha admiração. Eu vou falar sobre o chamado. E antes de entrar na palavra, o meu passado foi terrível. E quando eu aceitei a Cristo, eu me apaixonei por Cristo. E eu era muito materialista e eu queria abrir mão para trabalhar para Deus. Só que tinham duas coisas que estavam me chocando na época. Eu era novo convertido. Uma delas era que quando eu era da Igreja Batista do Guapituba, filial da congregação da Primeira Batista de Santo André, pastor Edson Queiroz. A igreja de Santo André, na época, era a igreja que mais investia e enviava missionários no Brasil, né, pastor Pivo? E eu fui criado dentro desse fogo de missões. E era conferências e tudo mais. O pastor Edson me batizou. E quando tinham as conferências e faziam-se apelos para pessoas entregarem suas vidas para missões, vinha um monte de gente na frente. Eu nunca ia. Só que a minha decepção é que nós íamos para a rua evangelizar.
a nossa igreja, a nossa congregação. Nós fomos para a praia, na festa de Iemanjá, evangelizar, e essas pessoas que eu conheci, a maioria, não iam. Eles entregavam suas vidas para missões, para o chamado, mas eles não iam. Nós íamos lá para Aparecida e não tinha nenhum deles. E aquilo me decepcionou. Eu falei, por que essas pessoas vão lá na frente? Então eu passei a não acreditar mais naquilo. Quando fazia apelo, eu ficava no meu banco e eu não me mexia. E uma multidão ia lá para frente. Até que um dia, um rapaz que veio do campo missionário, Fubé, lembra? E ele pregou na nossa congregação. E o Espírito Santo falou, agora eu quero que você vá lá à frente. E eu fui. Eu não lembro se tinha mais alguém comigo. E naquela semana, eu ingressei na cruzada estudantil e comecei um treinamento intensivo e me tornei um missionário da cruzada. Durante 6 anos, nós trabalhávamos com a cruzada estudantil profissional para Cristo. Viajei o Brasil, me tornei um treinador da cruzada, um preletor. Pastor Bartimeu era o meu pastor, pastor Walter Cullen, que é um mora em Americana, um homem que foi ele que levou a visão MDA para o Eibe. A visão MDA começou com Cullen, e eu conversei com o Eibe, ele falou, exatamente, foi o Walter Cullen que ia para Santarém, na época de frio, porque ele não gostava de frio, e lá ele começou a discipular e andar com o Eibe. É coisa impressionante. E aí, essa era a primeira decepção que eu tinha, de pessoas irem à frente pela emoção, ou talvez até para mostrar para o povo, mas eles não saíam do lugar. A segunda decepção, talvez era mais uma preocupação, eu não entendia. Eu via que a maioria dos missionários que voltavam do campo, eles voltavam com problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas de saúde, problemas espirituais, e muitos se desviaram. Eu não via uma igreja preparada para receber esses missionários. Eles voltavam quebrados, eles voltavam cansados, eles voltavam decepcionados, eles voltavam amargurados. E eu vi muitos desses, inclusive esse que Deus usou para me levar à frente, que não serve mais a Deus. É muito triste isso. E aquilo ficou no meu coração. E eu então entro para ser um missionário, e Deus então começa um processo. Amados, hoje eu vou falar do chamado, mas eu quero bater na tecla do processo. Porque se você não estiver disposto a passar por um processo, não atenda ao chamado. Porque se você for na emoção, Deus vai te chamar, mas Deus quer que você atenda o processo. Davi, ele era um adolescente, quase jovem, talvez uns 17, 18 anos, quando ele vai para a batalha. E com 30 anos ele assume o reinado. O que Davi passa, eu não sei se tinha mais, se teria alguém que aguentaria aquilo. Mas eu vou falar de um outro rapaz. Está em Gênesis 43, 11. Pode pôr o tema, por favor. Quem está lá? É o Alisson? Não? É aqui. Ô, Glória, estou vendo os meninos lá atrás. Então, com certeza não é o Alisson. O chamado de Deus para a sua vida. É esse o tema, pastor Pivo? Gênesis 43, 11. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, assim será. Tomai do mais precioso desta terra em vossas bagagens, e levem-nos como presente ao tal homem, ou seja,
um pouco de bálsamo, um pouco de mel. Irmãos, daqui um missionário precisa de tudo isso. Algumas especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Jacó, ele teve 12 filhos. José nasceu na sua velhice. Depois Benjamim, quando a sua mãe morre no parto. Raquel teve José e Benjamim. Mas José é o filho preferido de Jacó. E isso causa inveja nos 10 irmãos mais velhos. E Jacó não esconde de seus filhos a preferência por José. José é o seu amigo. José, com certeza, aprendeu a amar a Deus através do seu pai. A casa do seu pai era a sua igreja. A casa do seu pai era o seu discipulado. A casa do seu pai era o ambiente de Deus. E Jacó mandou fazer uma roupa toda colorida para José, para destacar ele dos demais irmãos. E os irmãos ficavam com muita inveja, com muitos ciúmes. E um dia José teve um sonho, mas esse sonho era de Deus. Deus tinha um chamado para José. Deus tinha uma missão especial para José. E Deus então começou a revelar aos poucos, através de sonhos. E José chegou e contou para os seus irmãos: eu tive um sonho, que nós estávamos no campo atando feixes de trigo, quando o meu feixe se levantou, e os seus feixes vieram e rodearam o meu feixe, e os seus feixes se curvaram diante do meu feixe. Os seus irmãos então falaram: quer dizer que nós vamos nos curvar a você? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E a Bíblia fala que seus irmãos o odiavam ainda mais, de maneira que não podiam mais falar com ele pacificamente. Os seus irmãos tinham ódio de José, por causa desses sonhos, porque ele era o filho preferido. E José teve um outro sonho, e contou para o seu pai e para os seus irmãos: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas vinham até mim e se curvavam diante de mim. O seu pai disse: filho, quer dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar diante de você? E os seus irmãos ficavam muito bravos e odiavam José ainda mais. Mas a palavra fala que Jacó guardava isso no coração. E um dia, Jacó chama os seus filhos e fala: vão apacentar as ovelhas lá em Siquém, numa região bem longe. E eles foram os 10 filhos de Jacó. Jacó protegia. E aí então passaram-se alguns dias, ele chama José e fala: vá ver seus irmãos, veja como eles estão e como o rebanho está. E José foi, porque Jacó também amava os seus filhos e tinha preocupação por eles. E no caminho José se perde. E ele encontra um homem, e o homem percebe que ele está meio perdido. Ô jovem, o que você quer? É que eu estou procurando meus irmãos, são 10. Eles estão com os rebanhos do meu pai. Olha, eu vi uns rapazes dizendo que iam para uma outra região, chamada Dotã. Para onde que é? É para lá, pode ir. E ele foi. Tal era a obediência de José. E José, quando estava se aproximando, os seus irmãos o viram e planejaram matá-lo, mas Rúben falou: não vamos tocar nele, não vamos matá-lo, ele é sangue do nosso sangue. E aí então eles falaram: vamos pegá-lo e vamos jogá-lo numa cisterna sem água, num poço. E quando José se aproximou e chegou, eles agarraram José e arrancaram a sua túnica. Eles arrancaram aquilo que causava ciúmes neles. E eles lançaram José numa cova, uma cisterna sem água. E ali José ficou sem a sua túnica, sem a sua roupa. E eles então foram almoçar. E quando eles estavam comendo, eles veem uma caravana dos midianitas se aproximando.
ou amalequitas, a Bíblia tem algumas versões. E eles então falam, vamos pegar o José e vamos vender como escravo. E aí a gente fala para o papai que um bicho o estraçalhou, o bicho matou. E eles pegaram José e venderam por 20 peças de prata para aqueles homens que iam para o Egito, para aquela caravana. E eles pegaram a túnica do José, rasgaram, mataram um cabrito, molharam no sangue e mandaram para o seu pai. Quando o seu pai olha para aquela roupa, ele fala, certamente esta roupa é do meu filho José. Certamente um animal selvagem o matou. E Jacó começou a chorar em cima da roupa de seu filho. Ele rasgou a sua própria roupa, colocou cinza na cabeça, e ninguém conseguia consolar Jacó. E Jacó chorava dias e dias, porque os filhos vinham, as filhas vinham, e ele não aceitou ser consolado, e ele chorou por muito tempo. E ele disse, em angústia eu vou descer à sepultura um dia, porque o meu filho morreu. Jacó ficou totalmente angustiado. E José foi para o Egito, foi como escravo. A Bíblia fala numa outra parte, um dos irmãos fala para o outro irmão, lembra quando o José estava sendo levado por aqueles mercadores, lembra como ele clamava e pedia para a gente não fazer isso? Lembra como ele gritava para a gente não fazer isso? E nós não tivemos piedade. José tinha um chamado. Deus tinha algo muito grande na vida de José. Mas agora José está sem roupa, sendo levado como um escravo, um mendigo, para uma cidade, para um país que ele não conhecia. Ele foi arrancado da presença do seu pai. Ele foi arrancado da sua igreja, que era a casa do seu pai. Ele foi arrancado do lugar de adoração, que era a casa do seu pai. Ele foi arrancado do lugar do discipulado, que era a casa do seu pai. Agora ele está como escravo, sendo levado para um país que ele não conhece. Mas Deus tem um chamado para aquele menino. Muitas vezes nós achamos que não vai dar em nada. Será, Senhor, que o Senhor esqueceu de mim? Quando eu fui para Buíque a primeira vez e Deus falou, você vai voltar. Deus confirmou a minha volta através da igreja 17 anos depois. Mas eu nunca questionei, porque eu sabia o tempo de Deus não é o meu tempo. Muitas vezes a pessoa tem um chamado e parece que tudo está dando errado. Como na vida de José, sendo levado como escravo. Um menino que andava com uma roupa toda colorida, uma roupa de um príncipe. Agora ele é levado como um bandido. Ele é levado como um escravo. Ele é levado como alguém que serve para peça de troca. E ele chega no Egito, e os mercadores vendem José para um homem chamado Potifar. Ele era oficial de Faraó. E a Bíblia fala que Deus era com José. A presença de Deus era com José. Pelo que José abençoou Potifar. E Potifar viu que aquele menino era diferente, tinha um espírito diferente. E ele coloca José para trabalhar na sua casa. E a Bíblia diz que Deus era com José. Pelo que Deus abençoou a casa de Potifar. E tudo que Potifar tinha. Abençoou o campo de Potifar, os negócios de Potifar, por causa daquele menino de 17 anos chamado José. E José se torna o administrador da casa de Potifar. Potifar vê naquele menino um espírito excelente, um menino compromissado. E ele então coloca tudo que há na sua casa debaixo da autoridade de José. E José então é aquele mordomo, aquele administrador temente a Deus, um menino temente a Deus. Mas sempre onde tem um homem, uma mulher de Deus, Satanás vai tentar acabar, Satanás vai tentar destruir os sonhos ou os projetos de Deus.
A mulher de Potifar colocou os olhos em José. E ela então dizia para ele, chegou para ele e disse: deita-te comigo, porque José era um menino muito bonito, ele era formoso. E ela então se apaixonou por ele, e ela queria que ele se deitasse com ela. E ele disse assim: minha senhora, tudo que há nesta casa, o meu senhor Potifar colocou debaixo da minha liderança. Ele colocou tudo debaixo das minhas ordens, menos a senhora, que é a esposa dele. E eu não cometeria tal loucura, contra o meu Deus eu não pecaria, cometendo esse tal pecado. Jamais eu vou fazer isso. E ele sempre se desviava dela. Um dia, José está na casa sozinho, não tem nenhum empregado, parece uma coisa preparada, quando a mulher de Potifar entra. E ao entrar, ela agarra José, dizendo: deita-te comigo. José fica apavorado e fala não, e sai correndo. A túnica de José fica nas mãos dessa mulher, e ela começa a gritar e chamar os funcionários. Eles vêm: olha o que o meu marido fez, pôs esse homem aqui, esse escravo, e ele me atacou. Eu gritei, ele correu e ficou a roupa dele das minhas mãos. Quando Potifar vem, ela fala a mesma coisa. Potifar fica indignado e manda lançar José num presídio, na cadeia onde ficavam os presos de Faraó. A Bíblia fala que quando ele foi colocado naquela prisão, naquele calabouço, Deus era com José. Pelo que Deus deu graça ao carcereiro, a José diante do carcereiro. E o carcereiro viu que José era diferente. José foi o melhor administrador, agora José é o melhor preso. E o carcereiro colocou todos os presos, toda a administração da cadeia debaixo da autoridade de José. José cuidava de todos aqueles presos, porque Deus era com ele. Ele tinha um chamado, mas agora está preso. Olha o processo de Deus. Quem não estiver disposto a passar por um processo, não pode dizer que vai atender o chamado de Deus. Porque se atender na emoção, sem calcular o que vai acontecer, o que pode acontecer, as consequências. Porque um chamado causa duas coisas: resultado ou consequência. O resultado é fruto, consequência é terrível. E José fica ali na cadeia. Um dia, o copeiro-chefe do rei de Faraó e o padeiro-chefe de Faraó cometem uma desobediência. Faraó fica furioso e manda os dois para dentro da cadeia onde estava José. E os dois são lançados na cadeia, e José começa a cuidar deles. E José cuida dos outros presos. E passam-se os dias, meses. Um dia, o padeiro e o copeiro acordam e ficam sentados tristes. E José chega para visitá-los naquela cela. E percebe que eles estão tristes. O que está acontecendo? José é um jovem que se preocupa. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão tristes? É que nós tivemos um sonho e a gente não sabe a interpretação. E eles davam muito valor a sonhos, porque eles queriam que Deus falava através de sonho. E Deus falava. Aí José então falou: conte-me o sonho, e o Deus que eu sirvo vai dar a interpretação. Aí o copeiro falou: eu sonhei que diante de mim subia uma videira, e dessa videira saíam 3 ramos, e esses ramos começavam a dar uvas. A taça de Faraó estava na minha mão, e eu pegava essas uvas maduras e bonitas, e eu exprimia na taça de Faraó na minha mão, e eu levava até Faraó, e eu entregava em sua mão. Esse é o meu sonho. José falou: a interpretação é uma só. Os 3 ramos da videira são 3 dias. Daqui 3 dias
o faraó vai tirar você da cadeia. Daqui 3 dias, o faraó vai mandar tirar você da cadeia. E você vai voltar a servir faraó como você fazia antes. Ele vai restituir o cargo que era seu antes. Vem cá. Quando você estiver diante de faraó, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Eu estou aqui injustamente. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu sou hebreu. Eu nada fiz para estar nesse calabouço. Fala para faraó a meu respeito. Aí o padeiro estava ali e ficou animado. Eu falei, eu também sonhei. Pode contar. Acima da minha cabeça tinha 3 cestos com os pães de faraó. Só que no cesto mais alto tinha pães e manjares que faraó gosta. Aí as aves vinham e comiam os pães. Aí José falou, os 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias, faraó vai tirar você da cadeia. Vai cortar a sua cabeça e vai pendurar o seu corpo numa árvore. E as aves vão comer a sua carne. 3 dias depois, foi aniversário de faraó. Ele chama os seus administradores. Ele chama os seus líderes, seus capitães. E ele dá uma grande festa. E nessa festa, era costume restaurar alguém. E ele chama os 2 que estavam presos. O copeiro e o padeiro. O copeiro, ele restitui o cargo. E o copeiro volta a servir faraó na mão. Mas ao padeiro ele manda enforcar e pendurar, deixar pendurado numa árvore. E lá as aves comeram a sua carne. Mas o copeiro não se lembrou de José. O copeiro agora está livre. Ele não falou nada para faraó de José. Muitas vezes é assim. Você está no campo, parece que você está esquecido. Parece que ninguém liga para você. Parece que a igreja não ora por você. A igreja não se preocupa com as suas contas. Ela põe lá o dinheiro na conta, mas não está nem aí. Ninguém liga para saber se está doente. A sensação muitas vezes é essa, de alguém que tem um chamado. Oh Deus maravilhoso. Não foi carne nem sangue que te revelou. Mas Deus cuida daquele que Ele chama. É o processo. O missionário, quem tem um chamado, não passa pela prova, mas passa por um processo. O deserto não é o lugar da sua morte, é apenas um processo. É o trabalhar de Deus para você ser melhor do que você é, para você depender dEle. E José fica ali 2 anos. 2 anos se passam. E José está dentro daquele calabouço, sendo o mesmo crente, sem murmurar, glorificando a Deus. Um menino exemplar. Faraó agora, depois de 2 anos que o padeiro e o copeiro saíram, depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. E nesse sonho ele fica perturbado, chama todos os magos, ele chama todos aqueles que fazem adivinhações de todo o Egito. E nenhum consegue interpretar o sonho de Faraó. Aí o copeiro se lembra, rei, eu me lembro das minhas faltas, quando naquele dia o Senhor nos mandou para a cadeia, eu e o padeiro. Lá na cadeia nós tivemos um sonho cada um, e lá nós estávamos sem saber a interpretação, mas lá tem um jovem hebreu em que há o Espírito Divino. E ele interpretou, e da maneira que ele interpretou, assim aconteceu. Manda chamar esse jovem, manda chamar esse hebreu. E aí o carcereiro recebe, olha, o faraó quer agora esse hebreu na presença dele. E o carcereiro foi lá, José, o faraó quer te ver. José já estava, parece que esperando. Ele toma um banho, ele faz a barba, a Bíblia fala, e ele põe uma roupa limpa. E ele vai, ou seja,
eu não volto mais para cá. E ele vai à presença de Faraó, e Faraó fala: tive 2 sonhos, e ninguém consegue interpretar, mas eu fiquei sabendo que você pode interpretar. Ele falou: não, eu não, Faraó, mas há um Deus nos céus, há um Deus todo-poderoso, que vai dar a interpretação favorável a Faraó. Conte-me o sonho, e o meu Deus vai dar a interpretação. Isso é chamado. Quando você tem um chamado, você não desvia dele. Acontece o que acontecer. É um diamante sendo lapidado. É incrível isso. Se eu contasse algumas coisas que eu passei, porque eu não conheço os outros. Irmãos, você fala: pastor, por que não desistiu? Porque o que faz a gente continuar é uma coisa, uma única coisa: a convicção de que Deus te chamou. Quem não tem essa convicção de que Deus chamou, não aguenta. Isso já estava ardendo dentro de José. E aí então Faraó conta o sonho. Eu estava no rio Nilo. Quando saem do rio 7 vacas bonitas, gordas, como eu nunca vi no Egito. E elas começam a pastar no meio dos juncos. Só que depois dessas vacas, sobem 7 vacas magras, muito feias, raquíticas, como eu nunca vi no Egito. E elas começam e se misturam com as vacas gordas e começam a pastar. Porém, as vacas magras, elas comeram as vacas gordas. E mesmo depois de comê-las, elas continuavam magras, feias e raquíticas. Aí eu acordei. Aí eu dormi de novo e tive um outro sonho, que do mesmo pé saíam 7 espigas bonitas, cheias, boas. Só que logo saíam 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento. E essas 7 espigas mirradas engoliram as 7 espigas bonitas. Aí eu acordei. Ele falou: Faraó, o sonho é um só. Deus te deu 2 vezes o sonho, porque o que Deus vai revelar, Ele tem urgência em cumprir. Vai ser para já. As 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bonitas, 7 espigas feias, são 7 anos. 7 vacas gordas como as 7 espigas bonitas, são 7 anos de fartura que virão sobre o Egito. Como nunca houve, vai acontecer. Vai ter uma colheita, uma abundância, vai ter tanta abundância como nunca se houve. Só que depois de 7 anos de grande fartura, virão 7 anos de grande fome em toda a terra. A miséria, a fome vai devastar a terra inteira, inclusive no Egito. E as vacas magras comeram as gordas e elas continuaram magras, porque os 7 anos de miséria, de fome, vai ser tão severo que vão esquecer dos 7 anos de fartura. Tal vai ser a gravidade sobre a terra. Agora, ó rei, eu te aconselho, olha esse menino, José, agora com 30 anos. Eu te aconselho, escolha no Egito um homem criterioso e sábio, e coloque-o como supervisor de todo o Egito, para recolher a 5ª parte de tudo que se plantar no Egito. Tudo que a terra der, e armazena tudo isso que sobrar. Porque quando virão os anos de fome, o Egito possa abastecer toda a terra. Faraó olha para os seus conselheiros e fala assim: se Deus revelou esse sonho para esse jovem, porventura há no Egito alguém mais sábio e criterioso do que esse menino? Não, ó rei.
Pois então, a partir de agora, eu coloco você sobre toda a terra do Egito como o governador. Você só será menor do que mim, menor no meu trono, menor do que eu no meu trono. Eu só serei maior do que você no meu trono. Ninguém vai levantar um pé ou um braço nesta terra sem as tuas ordens. Você vai ser o grande líder de toda a terra do Egito. Pegou o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou trazer uma roupa de linho fino e colocou em José. Pegou um colar de ouro e colocou no pescoço de José. E aí pôs ele na segunda carruagem e mandou os arautos irem à frente e gritavam: abram caminho, porque está sendo apresentado para o Egito o grande governador do Egito. E aí então ele vem à presença de Faraó, e Faraó fala assim: a partir de agora você não se chamarás mais José, mas sim Zafenate-Paneia, que na língua egípcia, Salvador do mundo. E deu para José uma esposa, filha de um sacerdote de On, chamada Azenate. Olha que nome lindo. E José então casou, começou a percorrer toda a terra e começou a vir, e vieram todas aquelas bênçãos que Deus tinha falado ao Faraó através do sonho. E a terra do Egito começou a produzir. E José, com seus supervisores, ele saía por toda a terra recolhendo a quinta parte, recolhendo. A Bíblia fala que chegou um momento que José já não anotava de tanta coisa que era, e não tinha como anotar, e era muita abundância, muita comida, e nesse período de grande fartura, nasce o primeiro filho de José. E eles davam o nome de acordo com aquilo que eles passaram ou estavam passando. E José pega aquela criança e levanta, agradecendo a Deus, e coloca o nome de Manassés. Este menino se chamará Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de toda a casa de meu pai, e também de todo o meu sofrimento. Era o desejo do coração dele, mas lá dentro ele tinha uma ferida aberta que sangrava, porque ele foi vendido pelos próprios irmãos. 10 irmãos o odiavam. Muitas vezes quando tem um irmão dentro da igreja que não gosta, a gente já fica chateado. Eram 10, a ferida estava aberta. Ele era um homem que andava nas ruas do Egito. As crianças queriam ser como ele. Se tivesse selfie, eles queriam tirar selfie, porque esse era o homem mais poderoso do Egito, estava acima de todos os capitães de Faraó. Esse era o homem que dava a última palavra. Esse era o homem que ninguém podia levantar um pé sem a ordem dele, uma mão sem a ordem dele. Era um homem que todo mundo via como um homem bem sucedido, mas lá dentro ele estava quebrado, lá dentro ele estava ferido, lá dentro o seu coração estava rasgado. Mas ele tinha que acreditar que aquele filho ia fazer ele esquecer de quem? Do pai. Deus me fez esquecer do meu pai, eu não quero mais me lembrar do meu pai. Eu sofri muito, eu não quero voltar mais para aquela igreja. O meu filho vai me fazer esquecer do meu pai. Tal era a angústia que ele carregava. Aí nasce o segundo filho, ele levanta e fala: este se chamará Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu sou um homem bem sucedido, mas lá dentro ele estava acabado. Lá dentro ele estava sangrando. Quantos estão assim? O chamado é dolorido, é doloroso. O chamado coloca a gente num prumo. O
O chamado coloca a gente dentro de uma máquina de moer. O chamado leva a gente para as cisternas. Mas não tem nada que supere as promessas do Criador para a vida daquele que tem um chamado. Não tem nada que supere as riquezas, as promessas, a glória. Paulo, quando chega no final da vida, sem caderneta de poupança, sem casa própria, sem família, sem nada, ele fala: eu vou receber a coroa da justiça. Na minha primeira defesa, ninguém me defendeu, eu estava sozinho, mas o meu Deus me assistiu e me revestiu de poder. Paulo tinha uma convicção que o Senhor era tudo para ele. E ele percorre: quero esquecer meu pai, eu agora sou um homem bem sucedido, eu sou um homem egípcio. Ele agora fala a língua egípcia, ele fala fluentemente, ele está naturalizado egípcio, ele muda a sua nacionalidade. Aí entra os 7 anos de fome, e nos 7 anos de fome devasta toda a terra e a terra do Egito. E muita gente vem do mundo inteiro comprar comida, e tinha que passar por José, por Zafenate-Paneia. Ele está no escritório dele, no palácio do escritório, quando todo mundo vem, e eles só vendem se Zafenate-Paneia fala: pode vender, para esse pode vender. Ele tinha ali uma entrevista rápida: pode vender. Sem a palavra dele final, ninguém vendia um grão de trigo. A fome atinge 400 quilômetros dali, na terra de Canaã, na casa de Jacó, na casa de seu pai. O seu pai chama seus filhos e fala: vocês não estão sabendo? Lá no Egito tem comida, peguem a prata, peguem os animais, peguem o que restou, a gente está sem nada, e vão comprar comida para a gente não morrer de fome. E eles partem para o Egito, os 10 filhos de Jacó. Eles partem para o Egito. Quando eles chegam no Egito, Zafenate-Paneia é avisado: tem 10 jovens hebreus que vieram lá de Canaã comprar alimentos. Zafenate-Paneia, agora ele está como um egípcio, ele está mudado, está mais de 30 anos, quase 37 anos, ele está agora, ele é um homem feito, casado, filhos, e ali ele falando a língua egípcia, e os 10 irmãos entram em sua sala. Quando eles entram, José os reconhece, mas eles não o reconhecem. E quando eles entram, eles se prostram diante de José, e José se lembra dos sonhos. Deus está cumprindo a promessa. Só que a ferida está aberta, amados. José não esconde. E José, quando percebe que são eles: quem são vocês? Nós somos hebreus, somos da mesma família. Mentira, vocês são espiões. Vocês vieram ver se a nossa terra tem algum ponto fraco. Não, nós não somos filhos do mesmo pai. O nosso pai, ele já está velho, mas ele está vivo. Temos mais um irmãozinho lá. Mentira! Chama, isso ele fala através do intérprete, tá? O hebraico fala, o intérprete, ele fala na língua egípcia. Vocês vão provar se vocês não são espiões. Vai lá alguém, vocês vão ficar aqui presos, e traga o seu irmão. Nós não podemos, meu pai não vai aguentar, meu pai vai morrer. Zafenate-Paneia manda ver os soldados e levam os 10 para dentro da prisão. Tal era a mágoa que ele tinha. E deixa lá os seus irmãos presos durante 3 dias. Eles vão sofrer.
Tiram seus irmãos, volta à sua presença. Eu vou fazer o seguinte: vocês vão levar comida para o seu pai, mas vocês não me apareçam no Egito sem o irmão mais novo. Para vocês provarem que vocês estão falando a verdade, vocês têm que trazer o irmão mais novo. E para que vocês não desapareçam, um de vocês vai ficar preso. Chamou Simeão e acorrentou Simeão, os pés e as mãos, diante dos irmãos, e jogou Simeão na prisão. Estava sangrando lá dentro. E os irmãos, ele dá ordem para o administrador: põe a comida, põe tudo, e põe a prata que eles trouxeram na bagagem de cada um, e manda embora. E eles foram pernortar, viram, um deles abriu para dar para os animais comida, viu que tinha, a prata ficou, eles ficaram desesperados. Quando eles chegam até Jacó, seu pai: pai, como é que foi? Pai, a comida está aí. Pai, sabe o governador do Egito, o homem mais forte do Egito? Pai, ele nos tratou com muita brutalidade, pai. Precisa ver a humilhação que nós passamos. Olha, pai, Simeão, ele botou para Simeão preso, ele pôs a gente 3 dias preso, pai. E Jacó ouvindo tudo aquilo, e Jacó então começa a sentir uma tristeza e fala: vocês deixaram que José morresse, agora vocês levaram Simeão e deixaram no Egito, vocês estão acabando comigo. Pai, tem mais uma coisa: aquele homem está tão furioso, falou que se a gente voltar lá sem Benjamim, a gente vai ou morrer ou ser escravo para sempre. Meu filho daqui não sai. O meu filho, se ele sair, acontecer alguma coisa, eu descerei à sepultura angustiado. Ele não sai. E eles então passaram a comer o que trouxeram. E passam os meses. E aí a comida acaba. E Jacó chama seus irmãos, seus filhos: vão para o Egito, pai. Rubem fala: pai, deixa eu levar Benjamim. Pode matar meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Meu filho não vai daqui. Daqui o meu filho não sai, porque eu não vou aguentar se eu perdesse meu filho. Aí passam-se os dias, e já não tem mais nada. Chama seus filhos: vocês têm que ir porque não tem mais nada. Pai, Judá fala: eu me responsabilizo, pai. Se o senhor deixasse a gente levar, a gente já teria ido e vindo 2 vezes. Jacó fala: meu filho não. Mas pai, nós não temos mais comida, não tem outro jeito. Aí então Jacó, 43:11, o versículo, Gênesis. Aí então Israel, que é Jacó, disse, seu pai lhes disse, agora vem o versículo: se tem que ser assim, assim será. Tomai do mais precioso desta terra. Aquele homem maltratou vocês, eu vou dar o melhor para ele. Aquele homem cobrou caro de vocês, jogou vocês na prisão, eu vou dar como presente, e vocês vão levar em seus animais esse presente, o melhor da nossa terra: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Queridos, eu quero ser breve, mas quando a Bíblia fala desse bálsamo de Gileade, a Bíblia está apontando para Jesus, porque Gileade era um lugar de Israel onde esse bálsamo só dá naquele lugar. E tem um texto em Jeremias, se puder colocar para mim, 8:22, quando o Jeremias profetiza para o povo que está ali no cativeiro angustiado: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico lá? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Esse bálsamo aponta para uma cura da alma. Esse bálsamo curava qualquer tipo de doença, até câncer. Os médicos iam lá, eles se apropriavam disso, mas para tirar era muito trabalhoso. A planta tinha que ser quebrada, ela tinha que ser esmagada, ela tinha que ser moída para destilar aquele bálsamo. Era muito trabalhoso. Gileade, uma das características desse nome é lugar tenebroso. Ali ficavam muitos bandidos também.
Amados, tudo tem a ver com o nosso Senhor também. O nosso Senhor, Ele foi moído por causa dos nossos pecados. É Ele que traz a cura. É esse bálsamo que é o sangue de Jesus. Quando Ele foi moído, Ele derramou para curar as nossas feridas. O que na verdade Jacó estava mandando para o seu filho era aquilo que o seu filho estava precisando, de uma cura. Eu não sei quem é você, eu não sei quais foram as feridas, quais foram as doenças que saíram em sua vida. Eu não sei porque você é tão angustiado, porque você é tão amargurado. Mas eu estou mandando o bálsamo de Gileade. Eu estou mandando um presente, o mel. Esse mel era usado, até Davi usou esse mel que era feito de tâmaras, porque era um mel que cicatrizava, era cicatrizante. Eu não sei as feridas que abriram em você, mas esse mel vai cicatrizar as feridas que abriram em você. O terebinto, se você ler, tem um texto de Isaías, fala que mesmo essa árvore sendo cortada do tronco, ela nasce novamente, ela volta a viver e dar fruto. É assim a vida do crente. Ele mandou esses presentes, ele estava profetizando algo na vida de seu filho. E eles levam os presentes e levam Benjamim. E quando eles chegam lá, os 11, quando eles chegam, Zafenate e Paneia falam: seu administrador, levem os meninos para minha casa, leve esses homens para minha casa e manda fazer um almoço, mata um animal, faz o almoço, eles vão almoçar comigo. Eles vão, preparam o presente. E quando Zafenate Paneia vem ao meio-dia, ele entra na sala, os 11 se curvam diante dele. Ele se lembra dos sonhos. Olha o chamado de Deus. Zafenate Paneia recebe da mão daqueles meninos o presente do pai. Eram coisas que ele usava quando era criança. Quando ele machucava, o seu pai passava aquele mel para cicatrizar. Ele tomava aquele mel por causa da garganta. O pai dele usava aquele bálsamo quando ele era criancinha. O pai manda um presente que está quebrando toda a sua angústia, que está trazendo uma cura que só o pai pode trazer. Só Jesus pode curar uma ferida da alma. Ele é o bálsamo de Gileade. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele é o médico que cura. E José recebe. Ele senta na mesa, e eles começam a comer, mas José não aguenta. José volta para o seu quarto, e ele começa a chorar. Aquela mágoa, aquela brutalidade parece que está saindo do seu coração. E ele começa a almoçar com seus irmãos. O menorzinho está do lado dele. Ele tem uma caneca de prata linda. E ele, quando leva a boca, Benjamim vê e olha, mas admirado. E Benjamim admira aquele Zafenate Paneia, aquele homem poderoso do Egito. Ele está falando na língua egípcia. E aí então eles terminam, ele chama o seu administrador, fala: põe a comida e põe toda a bagagem deles nos animais, e amanhã cedinho despeça-os. Pega a minha caneca, fala para o administrador, e põe na bagagem do menorzinho. E de manhã eles vão. Zafenate Paneia fala: vai atrás, e fala: por que vocês pagam bem com mal? Quem pegou minha caneca vai ser escravo para sempre no Egito. Veja com quem está. E foram, falaram: vocês roubaram a caneca do meu senhor tratou vocês bem, nós não fizemos isso, então nós vamos revistar. Pode revistar, e quem encontrar a caneca vai ser escravo. Tudo bem, vai ser escravo. Eles concordam, e vai do maior ao menor, ninguém está. Eles vão em Benjamim, última bagagem, a caneca está lá dentro. Eles se desesperam. Judá fala: eu vou ficar como escravo, mas meu irmão não pode.
meu pai vai morrer. E vão para a presença de Zafenate-Paneia lá no Egito novamente. E ele ainda tenta tirar toda a mágoa do seu coração e descarregar nos seus irmãos. Por que que vocês fizeram isso? Mas ele recebeu o presente do pai, ele tem um bálsamo na sua casa. Ele não aguenta. E ali ele brada e manda sair todos os egípcios da sala. Quando ele fala para os seus irmãos: eu sou José. Agora na língua deles, hebraica: eu sou José, o irmão de vocês. Eles paralisaram. Venham até aqui. Eles vieram. Eu sou José, o irmão de vocês. Não fiquem com medo. Não fiquem se acusando. Porque não foram vocês que me enviaram para o Egito, mas foi Deus que me enviou para cá. Porque Deus, Ele me enviou para cá adiante de vocês. Ele me enviou à frente para preservar a nossa descendência aqui na terra. Eu vim para cá porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu vim para cá porque Deus teve um chamado para mim. Deus me enviou, Deus me chamou, Deus me pôs no processo, Deus me trouxe para cá. E eu estou aqui porque foi Deus que me enviou para cá. Vocês não têm culpa, vocês foram uns instrumentos, mas quem me enviou foi o meu Deus. Não fiquem com medo. Agora, onde está meu pai? E ele começa a chorar. Faraó ouve o choro, os egípcios. O que está acontecendo? É a família de José que chegou. Faraó fica sabendo, então Faraó fala: pode pegar as carruagens do Egito, vá buscar seu pai. E ele pega as carruagens do Egito. Ele pega muito mantimento, presentes, e ele manda buscar seu pai. E ele fica no Egito. E as carruagens vão. Quando Jacó vê aquelas carruagens chegando, e quando os filhos veem: José está vivo. Sabe aquele homem áspero? É José, está vivo, papai. Não acredito. Aí eles começam a relatar. Jacó fica parado, quase sem fôlego, quase o coração sai pela boca, e ele fala: certamente meu filho está vivo. Eu vou me encontrar com meu filho antes que eu morra. E ele parte para o Egito. Numa região chamada Berseba, ele para e oferece sacrifício a Deus. Deus fala para ele numa visão noturna: pode ir para o Egito, porque eu vou descer com você. Lá no Egito, seu filho José vai cuidar de vocês. Você vai ser uma grande nação no Egito, e o José vai fechar os seus olhos no Egito. Pode descer, porque eu estou indo com você. E ele parte. Chega numa região do Egito chamado Gósen. José fica sabendo que seu pai está em Gósen. Ele arruma sua carruagem, já está arrumada. Ele vai ao encontro. Quando ele chega e vê seu pai de longe, ele desce da carruagem, sai correndo, e ele abraça seu pai e começa a chorar. É o choro da alma. É o choro do processo. É o choro que estava engasgado há mais de 20 anos. E o seu pai começa a chorar: meu filho, você está vivo. Agora eu posso morrer. Pai, nós vamos cuidar de você. Jacó chega no Egito com 70 pessoas. A nação de Israel, o povo hebreu, se multiplica no Egito. E quando sai do Egito é um grande exército. Deus usou a vida de um jovem de 17 anos com um chamado, mas teve que colocar ele num processo que foi doloroso para o seu pai, doloroso para ele, porque ele foi humilhado. Porque quem tem um chamado de Deus não desiste, porque crê naquele que o enviou. E Deus cumpriu o seu propósito na vida de José, porque ele foi fiel em todo o tempo.
quero orar. Eu não sei se alguém aqui resolveu entregar sua vida para Deus, mas não para ir para o céu apenas, mas para frutificar. No Antigo Testamento, Deus dava uma ordem para o povo dele: vão e conquistem. Onde você pisar a planta do pé, eu já te entreguei. Vão e conquistem. Peguem a espada e vão e conquistem. No Novo Testamento não existe mais a palavra conquistar, mas sim frutificar. Porque Jesus conquistou tudo na cruz. Quando ele foi embora, antes de ir, ele falou: todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, ele está dizendo: tudo eu conquistei, tudo me pertence, tudo está debaixo dos meus pés, das minhas mãos, tudo é meu, o diabo não tem mais nada. Portanto, vão e pregue o evangelho em todas as nações. Tudo é meu, eu conquistei. Frutifiquem, façam discípulos, façam pessoas como vocês. Façam pessoas me amarem como vocês me amam. Façam pessoas me obedecerem como vocês me obedecem. Ensinem essas pessoas a me seguirem como vocês me seguem. Ensinem essas pessoas a colocarem os valores do reino no coração, como vocês. Vocês largaram tudo para me seguir. Ensinem essas pessoas a largarem tudo. Porque a diferença de um crente para um não crente não é quando ele vem na frente e o outro não. A diferença é quando você vê na vida de alguém os valores mudados. Quais são os valores que dominam o seu coração? São valores da terra. Não tem diferença do ímpio. Jesus fala: porque são os gentios que procuram essas coisas, riquezas, roupa, carro, casas. Vocês são diferentes, vocês têm um tesouro no céu. Vocês têm que olhar e buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. O verdadeiro crente tem os valores do reino. E quando você tem os valores do reino na sua vida, no seu estilo de vida, você vai se entregar. Não importa se você vai viver ou morrer, não importa o que vai acontecer com você, se vai perder um braço, um olho, não importa. O que importa é que você vai cumprir o seu chamado. Esse é o verdadeiro crente que foi chamado. E fomos chamados para passear? Não, para pregar o evangelho aonde Cristo ainda não foi anunciado. Essa é a urgência. Os irmãos foram para Buíque, eles viram um pouquinho do que é, o que está acontecendo lá. Impressionante. Nós fizemos um culto lá num lugar chamado Xerém, Amaro, 3 quilômetros, vilarejo. Lugar que você achava que não ia ver ninguém. Começamos a orar, Deus começou a mandar as pessoas. Famílias aceitaram a Cristo. Semana passada eles foram lá dar um discipulado. Um monte de gente, as pessoas vinham para o discipulado. Eles fizeram um discipulado com um monte de gente à noite, com um bico de luz. Acabou a luz em toda a vila, em todas as casas. O único bico de luz que ficou aceso, único. Imagina onde foi. É Deus. Tudo escuro. Onde ele estava, o meu genro me mandou: pastor, o único lugar aceso é aqui nessa área. Tudo apagou. O homem chega bêbado na praça, aceita Jesus. Desde aquele dia não bebe mais, foi para a igreja, o filho aceitou. Eles foram lá, toda a família aceitou a Cristo e já estão sendo discipulados. Eu quero que você fique em pé, eu quero orar nesse momento. Que tipo de chamado você quer? Fala para o Senhor, você quer ter. Se você falar: Senhor, o Senhor decide onde, quando, o que o Senhor quer fazer de mim, onde o Senhor quer me usar,
Como? Deus está mais interessado em levar você a cumprir a vontade dEle do que você mesmo. Então, se você for sincero, sincera, Deus vai fazer. Espírito Santo, vem curando nesta noite. Cura, Senhor, as feridas, os traumas da alma, do coração. Eu não sei, Pai, o processo que o teu filho, a tua filha, eles passaram, estão passando. Muitos desanimaram, muitos desistiram do chamado por causa do processo. Muitos acharam, Pai, que o Senhor não está ouvindo. Muitos acharam que estão fora dos planos do Senhor. Meu Deus, eu oro para que o teu Espírito Santo venha agora curando o teu povo, trazendo, Pai, um coração alinhado ao teu, trazendo uma mente, Pai, alinhada à tua, a mente de Cristo. Vem, Espírito Santo, aquele que sonda os corações. Vem, Senhor, e começa a mover a nossa vida. Ah, meu Deus, move, Pai, a nossa vida, Senhor, a um alinhamento à tua palavra, à tua vontade, Pai. Pai querido, nos dá uma maturidade, Senhor, para que nós venhamos compreender, Pai amado, o processo do Senhor, como Davi compreendeu, como José compreendeu, e tantos outros, Jeremias também, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor venha sobre nós com o teu Espírito Santo, libertando, curando de todos os traumas, Pai, e vem e sopra, Senhor amado, como naquela noite, quando os discípulos estavam assustados, com medo, preocupados, o Senhor soprou sobre eles o Espírito, dizendo: recebam o Espírito. E depois o Senhor os revestiu de poder, e eles foram e anunciaram a tua palavra. Vem com o teu Espírito Santo, Pai, e sopra sobre a vida do teu filho e da tua filha, Pai, com um revestimento, para que eles preguem e façam a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, levanta, Pai, missionários aqui, levanta pessoas, Pai, com um chamado aqui, levanta, Pai, não importa a idade, Pai, oh meu Deus, não importa, o Senhor não olha para a idade. Pai, levanta aqui pessoas, Pai, disponíveis para Ti. Levanta pessoas que estejam dispostas a obedecerem o ídolo do Senhor. Levanta pessoas dispostas, Pai, a dizerem como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor amado, levanta pessoas para irem em lugares, Pai, que pouca gente quer ir. Levanta pessoas aqui para irem no lugar, Pai, onde ninguém foi. Pai amado, onde não tem nenhum cristão, onde não tem nenhuma igreja. Pai amado, onde as vidas estão clamando, Pai. As vidas estão, Pai, morrendo, perecendo, e não há nenhuma luz por perto. Elas estão na escuridão, porque nenhuma luz se dispôs, porque todos nós estamos preocupados com os nossos afazeres. Pai, levanta aqui, Senhor, pessoas que se desprendam desse mundo para cumprirem a tua vontade, para fazerem a tua vontade, para irem, meu Deus, e pregar o teu evangelho àquelas pessoas que estão morrendo sem nenhuma luz, sem nenhuma porção da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti nesse momento. Levanta, Senhor, levanta. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um. Move o coração para o louvor da sua glória. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar um pouco e continue em espírito de oração. E você recebeu, peço que mais pessoas ajudem na recepção,
você recebeu esse cartão de oração. Talvez alguém não tenha recebido. Se você não recebeu, levanta a sua mão. E você que já recebeu, peço que tragam as canetas também aqui para frente. E já venham pessoas da recepção aqui da frente para trás, entregando as canetas. E você comece a orar e para colocar o seu nome aí, para que nós estejamos orando. E você vai entregar esses cartões. Acho que eles passam no... Vai entregar no... Pode entregar no gasofilácio mesmo? Pode. Isso. Peço aqui, 2 irmãos, recoloquem os gasofilácios nas suas posições aqui, faz favor. Que pode vir aqui o Bill e o Márcio aí, venham colocar um gasofilácio em cada lado aí. Vem, Marcião, aí, vem aí, faz favor. Já. O irmão, então, a irmã, você ore a Deus agora, nessa atmosfera. E temos aqui, então, Semana da Virada, meu pedido. Nós estaremos orando por esses pedidos. Exatamente amanhã, das 9 às 11 da manhã. E vamos orar durante a noite, também em casa. E vamos orar agora, mas amanhã vamos estar em oração, nome por nome, pedido por pedido, aqui na igreja. Então os pastores, os obreiros, os intercessores e todos os irmãos que puderem ajudar, venham ajudar para que nós estejamos orando. E nós estamos jejuando e orando esses 21 dias por esses milagres. E você é um milagre, e o seu chamado é um milagre. Então creia que Deus te escolheu, porque Ele te escolheu de fato. A Bíblia diz que Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele te chamou pelo nome, disse que você é dEle. Você é dEle. Seja você mais velho, mais novo, mais nova, mais velha, não importa, casado, casada, solteiro, solteira, Deus está te chamando, porque Filipenses 1:9 nos diz na palavra: aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Então tem muita coisa para ser feita na minha vida, para eu cumprir todo o chamado de Deus para a minha vida. Assim tem muita coisa na sua vida. E você pode escrever outras coisas além dessas opções que estão aqui, como direção e confirmação de Deus para um chamado que você já tem alguma convicção e quer só a confirmação. Ampliação da visão, para que você tenha uma visão mais completa daquilo que Deus tem para você. Renovo da paixão, para que você tenha o seu chamado reavivado no coração. Precisamos disso. Missões, se o seu chamado é para ir tanto para uma outra cidade, como para o interior do Brasil, como para o Nordeste, para lugares em que a palavra de Deus está precisando chegar, assim como para as tribos indígenas e para outros povos não alcançados, na África, na Ásia, na Oceania, no Oriente Médio, aonde Deus chamar, nas Américas, na Europa, aonde Deus chamar, você irá. E novos desafios, se Deus está te dando uma revelação de algo novo. Malcir foi missionário da cruzada estudantil. Um empresário foi chamado por Deus, e Deus deu a visão de estudantes universitários e estudantes de segundo grau sendo alcançados, e profissionais sendo alcançados para Cristo. E ele começou esse movimento, evangelizando os estudantes universitários e treinando outras pessoas para isso. E Deus deu para ele o folheto As 4 Leis Espirituais, e ele escreveu esse folheto. Esse homem, Bill Bright, começou esse movimento na década de 50,
muitos anos atrás, e esse movimento só cresceu, e o Malcir foi também parte dessa missão durante aqueles 6 anos. Assim Deus pode te dar uma visão, não subestime. Uma pessoa começou a orar e iniciou um movimento de oração no mundo inteiro. Uma pessoa começou a evangelizar as crianças do seu bairro e depois se transformou num movimento de evangelização de crianças no mundo inteiro. Mas Deus pode te mostrar outras coisas pequenas. Uma igreja começou a fazer um serviço de jardinagem e pintura de cercas. E eles começaram só a pintar as cercas, reformar as cercas e aparar os jardins, ou simplesmente tirar o mato da frente da calçada. Porque muita gente não tem jardim, só tem mato na frente da calçada. E eles começaram a fazer isso. E toda a cidade foi alcançada. E essa se tornou a maior igreja da cidade. Simplesmente porque começou um ministério de servir as pessoas com aquilo que era uma necessidade grande das pessoas, de ter a sua cerca colocada em ordem e o seu jardim aparado ou o mato retirado da calçada. E isso moveu as pessoas a se sentirem amadas. Outros saíram simplesmente perguntando para as pessoas: você tem motivo de oração? Começaram a orar, Deus começou a fazer milagres, as pessoas foram se convertendo, começou um movimento. Temos aqui o cemitério aqui do lado, o velório aqui do lado, o velório, o lugar mais frequentado de Ribeirão Pires, mais ainda do que o hospital e do que a UPA, é o velório, porque todo dia tem muita gente vindo aí, e nós temos a oportunidade de fazer isso. Tantas coisas, ciclistas, tantas crianças, a terceira idade, se perdendo ali de tanto ficar matando o tempo com jogos ali no centro. Enfim, novos desafios. Célula, lugar de vida, de salvação, de multiplicar pessoas, alcançar, de cumprir o seu chamado. Aqui no templo não tem lugar para todos, só uma pequena parte. Mas na célula tem lugar para todos servirem, usarem seus dons. E Casa de Paz, que é exatamente alcançar novas pessoas que querem receber a palavra, que nós chamamos essa pessoa o Filho da Paz, que Jesus falou: se chegar lá, tiver algum Filho da Paz te receber, fique lá e compartilhe o Evangelho, quando ele mandou os discípulos em Lucas 10, de 2 em 2, os 70 discípulos estarem pregando a palavra. Assim, nós queremos abrir também Casas de Paz e outros ministérios, outro chamado que você possa ter. Então escreva isso e saia do seu lugar e deposite aqui. Se você já escreveu, pode sair e depositar aqui qualquer dos 2 gasofiláceos. A urna recebe aí. Põe o seu nome e escreva o seu chamado. Deus vai renovar. Aleluias. E fiquemos todos em pé e continuemos orando enquanto o louvor está adorando aqui. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar, fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas
Muitas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Aleluias, aleluias. Estenda as suas mãos e vamos orar por esses pedidos, vamos orar por nossas vidas, vamos orar pela igreja brasileira que siga o chamado de Deus para a sua vida. E nós, cada um, cada vida, cada família, cada um de nós, como filhos e filhas de Deus, venhamos cumprir esse chamado designado para nós antes da fundação do mundo. Deus nos chamou e nos escolheu e nos predestinou para vivermos nesse tempo. Ele escolheu esse tempo para nós nascermos, esse tempo para nós virmos ao mundo, esse tempo para nós cumprirmos esse chamado, esse tempo que Deus está te chamando, Aleluias. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo e nos designou para sermos totalmente frutíferos na Tua presença, totalmente dedicados ao Senhor, Pai, irrepreensíveis, vivendo uma vida imitadora de Jesus, como filhos amados, andando em amor, seguindo o exemplo de Jesus. Por isso, Pai, nós abrimos nossos corações e sabemos que não temos a força, não temos o poder, não temos a capacidade em nós mesmos, mas sabemos que o Senhor é poderoso para completar o chamado. O Senhor é poderoso para fazer com que conquistemos tudo aquilo que o Senhor, ó Deus querido, tem para nós nesse tempo, dando fruto e alcançando e conquistando cada família, cada cidade, cada vida, cada vila, cada aldeia, cada estado, cada província, cada nação, cada tribo, língua, povo e nação que ainda não ouviram. A maior parte do mundo está esperando a nossa manifestação como filhos e filhas de Deus, cumprindo esse chamado. Por isso, encha cada um do Espírito Santo e usa com poder e graça para que estejam firmes e fiéis até o fim. Pai, nós te agradecemos, certos da vitória que o Senhor está fazendo e vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pai, cumpra o seu chamado em nossas vidas, que venhamos a cumprir o teu chamado em nossas vidas, que cada um cumpra o seu chamado na sua vida, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Todo impedimento e barreira caiam por terra e flua a tua graça, flua o teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias. Aplauda o Senhor, aleluias. Vire para o seu irmão da direita à esquerda e diga: você tem um chamado, cumpra-o até o fim. Aleluias. Então, nesse momento, eu gostaria que você ficasse mais um pouco. Eu vou chamar o Paulinho aqui em cima. Paulinho pode vir aqui em cima, junto com a Débora. Não sei se tem mais algum aniversariante. Vamos orar, chamar o pastor Mauro aqui, fazer uma oração especial pelo seu discípulo amado Paulinho, que completa aniversário amanhã, mas não sei se ele estará aqui amanhã. Em todo caso, nós vamos orar hoje, já para
garantir aqui a bênção sobre vocês. E a Débora, né, que está completando 18 anos hoje aqui. Glória a Deus. Estenda as suas mãos e vamos orar. E a Emily, olha a Emily.